Olha, após 2 anos, os acusados de participar da morte da empresária Edna Storari foram julgados. E o júri foi marcado por confissões e a condenação dos envolvidos. Ô Nader Kalil, agora a pergunta que eu te faço é a seguinte: alguma pista de onde está o corpo da vítima, o corpo da Edna? Então, Jason, nós que estávamos acompanhando durante esses últimos 2 dias esse julgamento e de forma muito atenta ao momento que um dos principais acusados, o marido da Edna, sentou no banco dos réus e que até aquele momento se recusava a responder perguntas do Ministério Público ou até mesmo no momento em que o responsável pelo Tribunal do Júri chegou a fazer algumas indagações, do nada, ao responder do advogado, ele simplesmente diz: eu matei e me arrependo. Uma surpresa para todos que estavam no tribunal, porque nesses últimos 2 anos, em nenhum momento ele assumiu a autoria do crime. Ele dizia que ela havia saído de casa, que ela havia deixado tudo para trás, e ela que era sócia, praticamente dona de toda a empresa, já que, segundo ela, e nós vimos ontem, a empresa estava toda no nome dela, porque ele tinha o nome sujo. E aí, de repente, do nada, foi um espanto, de repente, um alvoroço dentro do tribunal, e ao mesmo tempo, na sequência, um silêncio absurdo. Todos esperando o que ele fosse continuar a dizer. Ele diz que assumiu a autoria do crime, matou, mas não sabe onde está o corpo. E tentou eximir os filhos da responsabilidade, principalmente o filho mais velho, de participação do crime. Vamos ver agora como é que terminou essa história surpreendente da morte dessa empresária. Veja só. Luiz Rissato e o filho, Guilherme Rissato, foram condenados a 16 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato de Edna Storari, ocultação do cadáver e fraude processual. Eu queria mais. Queria sentença mais grande. Ele apodrecer lá na cadeia, porque o que eu sinto aqui dentro, o que eu estou sentindo há 2 anos não é pouca coisa. Entendeu? Então, eu queria que ele ficasse mais. Amábile Rissato e Luan de Lima foram considerados culpados por fraude processual. A pena para este crime é de 6 meses de detenção. Os 2 respondiam o processo em liberdade, monitorados por tornozeleira eletrônica. E esse período já foi cumprido a mais, inclusive pela Amábile, que ficou 1 ano e 5 meses e alguns dias presa em regime mais gravoso, ou seja, ela ficou mais do que ela foi condenada. Né? E o Luan, ele chegou a ficar em uma parte preso, mas a pena também é de detenção, em regime aberto. Então é um regime menos gravoso, ele tem que cumprir uma parcela. E possivelmente depois o magistrado explicou que o período em que ele ficou com a tornozeleira também é computado como cumprimento de pena, porque querendo ou não é uma restrição. Então a pena dele também já é praticamente aí cumprida. No início do processo, os 4 réus tinham os mesmos advogados. Quando a filha e o genro perceberam que Luiz não confessaria o crime, decidiram falar a verdade. A partir daí, a família rachou. Amábile e o Luan contrataram uma nova equipe de defesa e aceitaram um acordo de delação. Amábile entregou o pai e o irmão. Trouxe ao júri informações do que sabia sobre o homicídio da madrasta. O pai só pediu para mim ajudar ele no transporte. Aí eu ajudei ele pediu por mensagem, ajudei. Eu não vi o corpo em momento nenhum. Foi ele e o Guilherme que colocaram na van. Depois, Luiz confessou o crime. Não deu detalhes, nem disse onde enterrou a mulher. Apenas afirmou que agiu sozinho. Venho aqui, digamos, assumir a responsabilidade, não tem participação dele nenhuma mais. Mas uma troca de mensagens entre Luiz e o filho Guilherme apontam o contrário. Às 8h16 da manhã, Luiz solicita novamente a ajuda do filho, esclarecendo que seria para colocar um negócio dentro da van para ficar pronto para algo que seria feito à noite. Em resposta, Guilherme recomendou que conversassem sobre o assunto quando ele chegasse na casa de Luiz. Isto posto à suspeita latente de que o tal negócio a ser colocado na van e que para tanto seria necessário o auxílio de Guilherme, poderia muito bem ser o corpo de Edna Storari, para que no momento posterior, naquela noite, fosse levado para outro lugar com a finalidade de ocultá-lo. A defesa de Guilherme vai recorrer da decisão. Nós achamos injusta a condenação. Por quê? Porque quando a delatora ou a que colaborou com a justiça, a irmã dele, ela em momento algum falou que ele teria ciência do homicídio. Então a participação dela
da Amabile e do Guilherme teria sido a mesma, ou seja, só na ocultação do cadáver. Então a defesa vai interpor recurso nesse sentido para tentar absolver também o Guilherme ou ser, caso venha a ser condenado, só no crime de ocultação de cadáver e fraude processual. Então nós não concordamos com a condenação. O crime aconteceu em setembro de 2021. 2 anos se passaram e o paradeiro do corpo da empresária rondonense Edna Storari ainda é um mistério. O que eu posso falar é que nós temos boas perspectivas daqui para frente para pelo menos dar um enterro digno para a Edna, né? Para a Edna Storari, que a gente faz questão aqui, para que a família possa enterrá-la com a mínima dignidade, né? A verdade, Jason, é a seguinte: se ele abrir a boca onde está o corpo, ele pode entregar quem o ajudou. Provavelmente não agiu sozinho. E com isso, outras pessoas sendo responsabilizadas, talvez não pela morte, mas pela ocultação do cadáver. E no intuito de absorver toda a culpa, toda a penalidade pela morte da mulher, ele não quer dizer onde está o corpo dela. Mas quem sabe agora, após a condenação, podemos ter aí novidades. É o que todos nós esperamos, para que, enfim, a família possa dar um enterro digno. E o mais surpreendente de tudo, né, Jason, é que por mais que ele tentasse guardar essa culpa, na frente de todos, ele acabou assumindo a autoria desse crime bárbaro. Mas o que gera essa expectativa, Nader? Na verdade, Jason, agora ele vai acordar para a realidade, a condenação, a responsabilização, o que leva a polícia a acreditar que a ocultação do corpo dessa mulher e a forma com que essa ocultação aconteceu, ele não agiu sozinho. Então ele vai ter que dizer quem ajudou. Então o fato dele não dizer onde está o corpo dela é exatamente por isso, para que ele não identifique as pessoas que participaram junto com ele da morte, seja filhos, parentes, amigos ou qualquer outra pessoa. É essa a questão. Só que o trabalho não vai parar por aí. A pergunta que se faz agora é: onde está o corpo da Edna? E essa pergunta, ela tem que ser respondida. Tá certo, Nader. Obrigado pela informação. Obrigado pela reportagem, pela informação aí do interior.